Você está com vontade de viajar durante esta pandemia? Está com vontade de pegar um avião, viajar, sair para espairecer um pouco a cabeça? Porque durante esses 2 anos, 1 ano e meio, de pandemia, 1 ano e 7 meses, a gente está muito com os nervos à flor da pele. Então você vai conhecer 6 países que não há restrições para brasileiros poderem viajar, e outros 109 países que há restrições para brasileiros entrarem nesses países. Vamos lá saber sobre esse assunto. Peço que você deixe o dedinho no joinha, chicotada no like, splash. Mande esse vídeo para um monte de gente. Se inscreva no nosso canal, que a gente traz muito assunto, não só de política, mas de assuntos em geral, para que você possa ficar bem informado com vários assuntos. 6 países, eu estou lendo a matéria, 6 países estão com as fronteiras abertas para receber brasileiros sem restrições, mesmo com a pandemia do coronavírus. E outras 108 nações liberaram o ingresso ao território desde que o viajante apresente resultado negativo para o teste PCR contra a Covid-19 ou esteja vacinado. Cada local tem uma exigência diferente. Os dados são do Guia Travel Hacker, organizado pela Kayak. Na lista, a situação do Catar ainda não foi atualizada e aparece como fechado. Na última segunda-feira, dia 12 de julho, o país do Oriente Médio autorizou o ingresso de turistas brasileiros, mas tem um mas aqui, com a exigência que estejam vacinados há pelo menos 2 semanas, 14 dias, e tenham feito ao menos um teste com resultado negativo para a doença. Com o Catar, chega a 109 o número de países que autorizam o ingresso de brasileiros, desde que sejam atendidas algumas exigências. Outros 106 países estão com as fronteiras fechadas em relação ao Brasil. A relação muda a todo instante. Os 6 países abertos aos brasileiros são, se você quiser viajar para esses países, fique tranquilo, dá para ir. Albânia, não sei se é um bom país para você visitar, se você está com vontade de ir lá na Albânia. Colômbia, onde está tendo um monte de protesto, esses últimos meses, não sei se é uma boa ir lá para a Colômbia agora, Costa Rica, Ilhas Turques, que eu nem sei onde é, Ilhas Turques e Caicos, é o nome completo do país, Ilhas Turques e Caicos. Então são esses aí, Albânia, Colômbia, Costa Rica, Ilhas Turques e Caicos. Tem mais aqui, México, se você quiser ir lá no México, também está aberto, e República Dominicana. São esses os 6 países. No México, na Albânia e na Ilhas Turques e Caicos, não é necessário nem apresentar testes de PCR negativo. Então nesses 3 nem precisa. México, Albânia e nas Ilhas Turques e Caicos. Não é necessário nem apresentar o teste de PCR negativo para coronavírus. Porém, os visitantes que chegarem às Ilhas Turques e Caicos estão sujeitos a exames médicos e quarentena por 14 dias quando chegarem lá. Nessas Ilhas Turques e Caicos, na Colômbia,
as companhias aéreas podem permitir o embarque de viajantes que não tenham o teste, desde que declarem sob juramento que não puderam fazer o exame ou obter o resultado no prazo exigido. Tem que jurar, tem que fazer um juramento lá e falar: não, eu não pude fazer o exame, não consegui fazer o exame. Tô falando a verdade. Meu pai, a que ponto chegamos, hein? Nestes casos, o governo colombiano pode exigir testes ou isolamento de 14 dias quando a pessoa chegar lá na Colômbia, chegar no país. Já na Costa Rica, o resultado negativo do PCR não é exigido, mas os brasileiros precisam contratar um seguro de viagem obrigatório. A apólice deve cobrir no mínimo $50 mil, equivalente a uma bagatela de R$256.245. Você tem que assinar essa apólice. Caso você transmitir o coronavírus lá para alguém lá, ou para você arcar com suas despesas médicas, né, incluindo as da Covid-19, aí você tem que assinar essa apólice aí. Meu pai. E $2 mil, que é cerca de uma bagatela de R$10.249, com hospedagem. Você tem que pagar isso aí, se você quiser ir na Costa Rica. Coitado, pobre não vai nem pisar lá. Na República Dominicana, o PCR negativo não é mais exigido. Porém, turistas precisam passar por uma verificação de temperatura e teste de respiração rápida no desembarque. Você tem que fazer o teste lá de temperatura na testa ou no braço, né? E o teste de respiração rápida. Como é que é o negócio de teste de respiração rápida? Se eu der umas 5 cafungadas lá, eu desmaio. Até fiquei tonto aqui. O exame é aleatório para 3% a 10% dos passageiros. Quem testar positivo ou apresentar sintomas da doença será isolado e atendido em locais autorizados. E na volta, no retorno ao Brasil, a partir desses 6 países é necessário apresentar o PCR negativo, que deve ser realizado em até 72 horas antes do embarque, 3 dias antes do embarque. 109 países abertos com restrições. Na lista dos 109 países abertos com restrições a brasileiros, há algumas nações da Europa, como Reino Unido, Irlanda, Finlândia, Suécia e Suíça. Na Suíça e no Reino Unido é permitido ainda a entrada de não vacinados. Porém, eles precisam apresentar o teste de PCR com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas, 3 dias antes, e ficar 10 dias em quarentena nesses países. Que está totalmente vacinado, né? Quem está, né? A pessoa que está totalmente vacinada tem passe livre nesses países que eu citei. Na Irlanda, o isolamento obrigatório é de 14 dias e ocorre em hotel pré-determinado por eles, que deve ser reservado e pago antes da chegada. Já na Finlândia, não há exigência de quarentena, apenas o teste de PCR negativo. Na lista há outros 14 países do leste europeu: Estônia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, nem sabia que existia esse país chamado Moldávia, Macedônia do Norte, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina,
Croácia, Eslovênia, Eslováquia. Esses são os outros países. Também constam países asiáticos. Como Japão, Filipinas, Tailândia, Arábia Saudita. Não sabia que a Arábia Saudita é um país asiático. Eu não sabia dessa. Nas Américas constam Paraguai, Venezuela, Bolívia, Guiana, Equador, Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. No Caribe estão na lista aberta com restrições a brasileiros Cuba, Jamaica, Haiti, Porto Rico e Bahamas. Aí, gente, esses são os países que estão abertos, né? Alguns dos países, né? A lista é grande, né? 109 países, ele citou alguns aqui, que são esses que eu falei para vocês, que estão abertos, mas com restrições, se você quiser viajar para um desses países. Deixa aí o seu dedinho, um joinha, chicotar no like, splash, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal e deixa aí a sua opinião, o seu comentário, o que você achou desta matéria. Fui! Não tenho dinheiro nem para ir no bairro do lado aqui, imagina para me viajar para esses países aí. Pobre mal viaja na esquina para comprar pão e no supermercado, é o máximo que pobre vai. E olhe lá ainda. Fui.